Corinthians encontrando um outro cenário após algumas mudanças de forma interna, técnico com um veredito sobre possibilidade de saída e negociação com o jogador no futebol italiano. Esteja por aqui para acompanhar, deixe sua curtida, se inscreva e ative as notificações para já estar mais atento ao que ocorre na equipe do Corinthians nessa temporada atual. O Corinthians tem passado por alguns momentos bem difíceis durante essa temporada de 2024 e claro que buscará reverter isso nesse segundo momento do futebol nacional, onde a equipe terá a oportunidade de realizar algumas contratações. Para isso é necessário que a diretoria esteja realizando todo um esforço na busca por reforços e essa participação da diretoria será muito importante. O torcedor tem assistido de uma forma bem angustiada todo o desempenho abaixo nessa temporada do Corinthians dentro de campo. A necessidade de reforços é bem evidente, mas é claro que a diretoria também vai encontrar alguns obstáculos bem significativos, principalmente devido à situação financeira da equipe, mas também por outro detalhe que foi trazido a público. A administração atual do clube tem também gerado muita afastação e do interesse de atletas e também de próprios empresários de jogadores que poderiam assim chegar ao Corinthians. De acordo com o jornalista André Hernan, o respeitado jornalista, a situação administrativa do Alvinegro tem sido muito repercutida de forma interna entre jogadores e empresários que assim poderiam ajudar a arrumar o rumo do Corinthians na temporada. No entanto, os empresários atualmente têm trazido muita cautela e evitado indicar alguns de seus atletas para um ambiente que atualmente é visto como muito instável no Corinthians. Esse momento de crise que o Corinthians tem vivido afeta diretamente a capacidade do clube também de atrair novos jogadores e assim fazer com que esses principais empresários que também comandam a carreira de muitos jogadores importantes pudesse assim fazer com que a equipe do Corinthians pudesse ser um bom rumo. No entanto, todas as últimas confusões e momentos de tensão fizeram com que assim esse time do Corinthians atual de 2024 pudesse estar um pouco mais afastado de uma boa opção na visão dos empresários e de alguns atletas que poderiam se transferir para o Corinthians. Na minha visão, é claro que isso afeta toda a participação do Corinthians no mercado, mas é necessário contornar isso para fazer com que a equipe possa render de uma forma mais positiva durante esse ano de 2024. É muito importante reforços. Você, corintiano, que pensa sobre isso? Comenta aqui abaixo a sua opinião em relação a tudo isso. A situação do Corinthians, é claro, é muito incômoda para os torcedores que têm acompanhado as atuais informações e mais recentes em relação à equipe nessa temporada de 2024. E claro que a atenção tem só aumentado nesse período. De acordo com o jornalista Marco Belo Júnior, segundo ele, Antônio Oliveira, atual técnico da equipe, está na corda bamba e pode ser demitido se a equipe sofrer algum revés nos próximos compromissos. Essa notícia traz também à tona a urgência de algumas mudanças que podem estar sendo realizadas no Corinthians para evitar que problemas maiores venham a acontecer na temporada de 2024. O Corinthians, que não tem feito um bom campeonato brasileiro nesse atual período, tem deixado a desejar e muito, principalmente pelo fato de se localizar na zona de rebaixamento. A pressão sobre o técnico e sobre o elenco não é apenas por causa dos resultados ruins. A torcida e a diretoria também esperavam muito mais em relação a um desempenho de forma visual. Taticamente, o Corinthians não é uma equipe que tem trazido tantos traços de progressão. E assim a torcida e a diretoria passam a cobrar de uma forma bem mais constante na busca por fazer com que essa equipe possa recuperar o futebol e voltar a trazer vitórias. No entanto, a realidade tem sido muito diferente, com desempenhos fracos e assim o Corinthians tem deixado o seu torcedor bem angustiado. A possibilidade assim de uma demissão coloca ainda mais peso sobre os próximos jogos que o Corinthians vai ter em seu calendário. É claro que essas mudanças em relação ao comando técnico podem muito bem trazer importantes problemas, mas sempre dá toda uma revigorada no elenco se depender também do nome escolhido.
mas é claro que o Corinthians ainda dá mais essa chance a Antônio Oliveira na busca por ver se a equipe do Corinthians terá essa capacidade de reagir, mas já sabendo que está muito pressionado no comando e a troca constante de treinadores tem criado com certeza um ambiente de incerteza. O Corinthians que já tem também mudado de treinador em 2024 após a saída de Mano Menezes. Você, corintiano, o que pensa? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre todo esse fato atual. A defesa do Corinthians tem sido um ponto fraco nesta temporada e isso ficou muito evidente. A diretoria, claro, também está ciente de que mudanças são necessárias para que o fortalecimento dessa área do time possa ocorrer. Em busca de algumas soluções, os dirigentes estão muito de olhos em oportunidades que possam ocorrer na Europa, tendo em vista que a janela de transferências do meio do ano se abrirá e assim dará toda a oportunidade para que os clubes brasileiros também possam ter uma concentração maior na oportunidade que há no futebol europeu com a busca de alguns profissionais que atuam por lá. Mas é claro que a equipe do Corinthians necessita visualizar de algumas formas que possa trazer correções para a defesa. De acordo com o portal UOL, o Corinthians tem conversas em andamento para contratar o jovem zagueiro Juan, atualmente jogando no Sassuolo da Itália. Ele, que tem atualmente 25 anos de idade, foi revelado nas categorias de base do Grêmio. A chegada dele poderia ser um passo a mais para que a defesa corintiana pudesse ter uma melhora. O zagueiro, que tem experiência agora no futebol europeu, o que pode agregar, tratando-se de um diferencial muito importante. Jogar na Europa sempre exige um alto nível técnico e tático, e ele esteve atuando um número considerável de partidas. Tem demonstrado justamente essa capacidade de conseguir também atuar em um futebol que é muito exigente como o futebol italiano. Agora, a direção tem visualizado ele como uma possibilidade de sim buscar um negócio e colocar as conversas com um estágio um pouco mais avançado para que um acordo possa acontecer. É claro que a defesa do Corinthians precisa de maneira muito urgente de reforços. A equipe tem sofrido com a falta de consistência e principalmente a vulnerabilidade que seu sistema defensivo tem também entrado em um estado de muita baixa. Na minha visão, a equipe do Corinthians necessita visualizar muitos problemas que a equipe atual já tem e é necessário também que isso possa ser corrigido o mais rápido possível para que a equipe do Corinthians não enfrente tantos problemas. Você, torcedor corintiano, o que pensa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre principalmente essas possibilidades que o Corinthians tem buscado no mercado de transferências através de jogadores que possam atuar no Corinthians na temporada.